Nossa próxima palestra fala do diagnóstico e manejo da diabetes mellitus na gestação. Para expor esse assunto, convidamos a doutora Tatiana Alves, que é especialista em ginecologia e obstetrícia pela USP. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer à equipe da Quality pelo convite para participar do congresso e acho excelente que nós estejamos criando esse hábito, essa cultura de fazer essas exposições aqui em Foz do Iguaçu. Eu decidi falar sobre diabetes na gestação porque é um tema que não necessita, ao contrário do que o Robson brilhantemente expôs, de tanta tecnologia. A tecnologia que existe já é antiga, já está consolidada. Então, é basicamente um tema que depende da nossa capacidade de diagnosticar e tratar. Não está passando. Não está... Ah, voltou? Voltei. E por que eu resolvi falar de diabetes também? Porque vocês vão observar um aumento do número de gestantes diabéticas ao longo da carreira de vocês, da prática de vocês. 18% das gestações vão cursar com algum grau de hiperglicemia. Tá? Isso é bastante. E tem havido um aumento significativo em diabetes gestacional e diabetes tipo 2, então da ordem de 14%. Tá? Isso são estatísticas internacionais, não são dados brasileiros, que então você vai muito provavelmente se deparar com alguma gestante diabética ao longo da sua carreira. O diagnóstico de diabetes mellitus estabelece os que são os critérios bem estabelecidos. Então, uma glicemia de jejum acima de 126, ou hemoglobina glicada de 6,5, ou um teste de glicose oral que tem um resultado acima de 200 após 2 horas. Tá? Ou então, uma amostra aleatória maior do que 200 na presença de sintomas de diabetes. Ora, no diabetes gestacional, você tem que pensar primeiro nos fatores de risco. Tá? E por que tem aumentado o diabetes gestacional? Porque a população está mais obesa, de um modo geral. As mulheres têm engravidado mais tardiamente e isso são fatores de risco para o diabetes gestacional. Tá? Então, a idade acima de 35 anos, o sobrepeso, antecedentes gestacionais ruins, então perda fetal súbita, especialmente no 3º trimestre, certo? São fatores de risco. Além dos ovários policísticos e pacientes com baixa estatura, a gente acaba não levando tanto em consideração, mas também é um fator de risco pela Sociedade Brasileira de Diabetes. O diabetes gestacional já tem os critérios mais específicos de diagnóstico. Tá? Então, você vai fazer, logo na primeira consulta, uma glicemia de jejum que tem que ter um valor abaixo de 92. Tá? Entre 92 e 126, você estabelece o diagnóstico de diabetes gestacional já com a glicemia de jejum. Acima de 126, a gente já pensa que essa paciente era diabética previamente e só não sabia disso. Tá? É o que se chama de overdiabetes. Além disso, se a paciente fez esse primeiro exame e foi normal, você vai fazer entre 24 e 28 semanas o teste de tolerância à glicose, tá? Com 75 gramas de glicose anidra, onde o primeiro resultado, o resultado de jejum, tem que estar abaixo de 92, tá? O resultado após 1 hora abaixo de 180 e o resultado após 2 horas, abaixo de 153. Valores acima disso já são diagnósticos de diabetes gestacional. Um valor alterado já afirma o diagnóstico de diabetes gestacional. Antes a gente usava 100 gramas de glicose, tinha que ter pelo menos 2 valores alterados. Hoje não, pelo menos um valor alterado já é diagnóstico de diabetes gestacional. E
o manejo? O manejo do diabetes gestacional, uma vez que você fez o diagnóstico, o manejo inicialmente é com dieta e exercício. Tá? Você vai recomendar uma dieta adequada para essa paciente, certo? Atividade física que seja adequada, e aí a atividade física na gestação depende de orientação de um profissional de educação física, de um fisioterapeuta, enfim. E depois você vai estabelecer as metas de controle. Tá? Então, a glicemia de jejum tem que estar até 95 miligramas por decilitro e 1 hora pós-prandial abaixo de 140 ou 2 horas abaixo de 120. Tá? A glicemia abaixo de 140 na primeira hora pós-prandial, ela correlaciona melhor com macrosomia fetal. Então, você pode orientar a sua paciente a medir ou 1 hora ou 2 horas após. Vocês vejam que as referências que eu tenho colocado, elas não são muito novas. Esse manejo, por exemplo, é de 2007. Então, é o que eu falei, não é uma tecnologia muito nova e não é uma tecnologia que demanda muito custo. Então, o que a paciente vai precisar para fazer esse controle? De um aparelho para medir a glicemia capilar. Tá? E se você não conseguir, como é que você vai decidir que você não conseguiu o controle adequado com dieta e exercício? Então, os protocolos orientam que você tem que reavaliar essa paciente depois de 2 semanas. Fez o diagnóstico de diabetes gestacional, orientou a dieta, exercício, né, controle dos carboidratos, diminuir açúcar, enfim. Depois de 2 semanas você reavalia. Se você não conseguiu que pelo menos 70% das dosagens estejam nos valores que você preconizou, ou se você tem uma média glicêmica acima de 120 miligramas por decilitro, e a média você vai somar os valores e dividir, não tem segredo, você vai optar pelo tratamento medicamentoso. E a nossa primeira escolha atualmente é o uso de insulina, tá? Insulina NPH irregular. O obstetra é um sujeito conservador, de um modo geral. Então, apesar de existir insulina ultra rápida, lenta, ultra lenta, nós continuamos usando a regular e a NPH, tá? Que são as que têm já tem vários trabalhos estabelecendo que elas são seguras durante a gestação. As insulinas análogas, então, essas ultra rápidas, ultra lentas, elas estão em estudo, mas a gente ainda não tem o hábito de utilizar. A insulina é um hormônio que ela leva ao anabolismo. Então, é um hormônio que vai aumentar a entrada da glicose nas células, no fígado, e você, então, vai ter um anabolismo. E, por isso, a insulina leva a um crescimento maior do feto, que é um dos parâmetros de descontrole a longo prazo. E aqui... A insulina, normalmente, ela começa a secreção 30 a 60 minutos após o início da refeição, é o pico, e por isso que nós medimos a glicemia pós-prandial 1 ou 2 horas após o início da refeição. A meia-vida é de 5 a 8 minutos, então ela tem uma ação muito rápida, certo? E o metabolismo é principalmente hepático e uma parte renal. E com isso... nós temos os vários tipos de insulina. Tá? Então, Asparte, Lispro, Extended, Gliadgina, mas, como eu falei, nós usamos a NPH e a regular, são as principais que nós utilizamos. Tá. No diabetes gestacional, a insulina ela é utilizada principalmente a NPH, tá certo? E nós usamos doses fracionadas, sendo metade pela manhã, 1/4 no almoço e 1/4 às 22 horas. E a dose, faltou aqui, tá? E a rápida nós acrescentamos só quando é necessário. Então, a primeira escolha para o diabetes gestacional é a insulina NPH. No diabetes pré-gestacional, faltou um slide. Só um minuto. Deixa eu voltar aqui, faltou um. Tá, não. Faltou um, enfim. Bom... então, na diabetes gestacional, nós começamos com a dose de meia unidade por quilo de peso. Deixa eu voltar de novo, que está. Meia unidade por quilo de peso, metade pela manhã, 1/4 no almoço e 1/4 às 22 horas. E acrescentamos a rápida apenas se o controle glicêmico não estiver adequado. No diabetes pré-gestacional,
No diabetes pré-gestacional, normalmente essas pacientes, se a paciente era diabética tipo 1, se ela já utilizava insulina, a tendência é se manter a insulina que ela já utilizava. Então, essas pacientes, se a paciente já usava Lispro, ela está bem acostumada a usar ultra rápido, a fazer contagem de carboidratos, a tendência é que a gente mantenha essa mesma insulina que ela já usava e só vá ajustando a dose. A paciente que eventualmente era diabética tipo 2 e que usava antidiabético oral, nós usamos a insulina NPH e a regular para dar um controle melhor. As doses variam de acordo com o trimestre da gestação. A gente começa com 0,5 a 0,6 unidades por quilo de peso atual. No segundo trimestre aumenta a necessidade, porque aumenta o hormônio lactogênio placentário, então você passa 0,7 a 0,8 unidades por quilo. E no terceiro trimestre de 0,9 a 1. Isso são orientações gerais, tá? Claro que vai ter paciente que vai precisar de muito mais insulina, vai precisar de muito menos, e depende da atividade física, depende da alimentação que ela tem, depende do ganho ponderal que ela vai ter durante a gestação. E o esquema da insulina para quem era diabética já anteriormente à gestação, ele é um pouco diferente. Você vai usar 2/3 da dose de NPH, tá? Sendo metade dessa dose de manhã, 1/4 no almoço e 1/4 ao deitar, semelhante ao que a gente faz na diabetes gestacional, mas 1/3 você já vai usar de insulina rápida, porque essa é uma paciente que já tem uma alteração glicêmica prévia. E dessas, você vai fazer 1/3 no café, 1/3 no almoço e 1/3 à tarde. Por quê? A insulina rápida, ela tem um início de ação em 30 minutos e um pico de ação em até 2 horas, em torno de 2 horas. Então, ela vai pegar aquela glicemia imediatamente, alterada imediatamente após a refeição. Tá? Ela vai te ajudar. Ao passo que a NPH, ela vai ter um pico de ação entre 6 e 8 horas e ela vai manter isso, então, ao longo do dia. Nessas pacientes diabéticas, é importante a gente fazer a avaliação da vitalidade fetal. Por quê? Porque elas têm um risco maior de incidentes durante a gestação. Tá? Você tem um risco aumentado de hipóxia, então você precisa identificar os riscos de lesão no feto. Certo? Ficou ruim de ler isso? Tá? Você quer prevenir os resultados adversos, que você já sabe que essa é uma paciente de maior risco, certo? E veja só, o risco relativo de óbito fetal no diabetes gestacional é de 1,34, variando de 1,2 a 1,5. Então, é um risco um pouco aumentado, tá, de óbito fetal, mas na paciente que já era diabética, veja, entre 3,4 e 6, com uma média de 4,56. O que quer dizer isso? A paciente que já era diabética e engravida, ela tem um risco 4 vezes maior de ter um óbito fetal. Isso que é o risco relativo. Tá? Então, você tem que avaliar continuadamente a vitalidade desse feto. Você pode usar a cardiotocografia anteparto, é um dos métodos de avaliação, que tem um valor preditivo negativo muito bom, entre 80% e 98% das complicações são previstas. E uma especificidade, veja, 80% a 90% de associação com Apgar acima de 7 no primeiro e no quinto minuto. Nós sabemos que o Apgar, no primeiro minuto, ele está relacionado às condições do nascimento, mas que no quinto minuto ele serve como prognóstico do desenvolvimento daquele bebê. Então, você tem que prezar por isso e veja que a cardiotocografia ela tem uma boa correlação com o Apgar bom. O padrão reativo da cardiotocografia nas diabéticas pré-gestacionais, se você fizer uma vez por semana, você vai ter 6,4 em 1000 óbitos fetais. Então, você vai diminuir um pouco a quantidade. Se você fizer 2 vezes por semana, você diminui para 1 a 2 óbitos fetais em 1000 nascimentos. Tá? Então, um exame simples como a cardiotocografia, que não requer muita tecnologia, que está disponível na maioria dos centros, é um exame que já melhora bastante o resultado dessas gestações. O perfil biofísico fetal, que é quando, além da cardiotocografia, nós avaliamos a quantidade de líquido amniótico, o movimento respiratório fetal e o movimento corpóreo fetal, ele melhora ainda mais esses resultados. Então, um estudo com 2.124 gestantes diabéticas pré-gestacionais, veja que os estudos são sempre em cima das diabéticas pré-gestacionais, porque elas têm um risco relativo de um evento adverso maior. Tá?
Eles fizeram, então, cardiotocografia e o índice de líquido amniótico 2 vezes por semana, tá? E encontraram esse resultado de 1,4 óbitos fetais, contra 6 quando você monitora uma vez por semana apenas, tá? E nenhum desses óbitos ocorreu em até 4 dias após a avaliação. Tá? Então, se você avaliou a vitalidade, o paciente tem uma cardiotocografia normal, o feto tem bons parâmetros, e você tem um líquido amniótico em quantidade adequada, você tem essa segurança de 4 dias de que não vai ter um evento adverso. E por isso fazer 2 vezes por semana, certo? Porque passou os 4 dias, você faz de novo para se assegurar de que esse feto está indo bem. Então, o diabetes pré-gestacional ou o diabetes gestacional complicado, você vai avaliar 2 vezes por semana a vitalidade fetal. No diabetes mellitus gestacional bem controlado, que é aquela paciente basicamente que vai fazer só a dieta e o exercício e que não vai precisar de insulina, você avalia 1 vez por semana e é o suficiente. Agora melhorou bastante. Tá? A hiperglicemia fetal, ela é decorrente da hiperglicemia materna. Tá? Então, lembre que apesar da mãe ter essa alteração do diabetes, o feto tem um pâncreas normal que produz insulina em quantidade normal. A hiperglicemia fetal, então, vai cursar com uma hiperinsulinemia fetal. Então, aumenta a glicose que está chegando da mãe para o feto, o pâncreas do feto vai produzir mais insulina, e por isso vai acontecer essa hiperinsulinemia. E a diurese osmótica também é por conta desse excesso de glicose no sangue fetal. Com isso, você vai ter um aumento de líquido amniótico, e vai ter um crescimento fetal aumentado, porque lembra que eu falei que a insulina é um hormônio que produz o anabolismo, tá certo? Além do IGF, de outros hormônios que vão estar aumentados. Então, esses marcadores são marcadores crônicos de que a paciente não está bem controlada, tá? Então, a paciente traz para você os resultados do controle glicêmico dela, jura que está fazendo a dieta super certinho, estou usando a medicação e tudo, mas quando você vai avaliar, você vê um feto que é grande para a idade gestacional, um feto GIG, e um polidrâmino. Então, você sabe que em algum momento esse controle não está adequado, porque esses são marcadores que eles não aumentam de uma hora para outra, especialmente o feto GIG. Tá? Então, quando você vê essas alterações, você já pensa que em algum momento está falhando esse controle. Certo? E o feto grande para a idade gestacional, o feto GIG, ele tem um risco maior de complicações metabólicas. Veja, esse feto ele vai ter mais hipoglicemia neonatal, ele vai ter mais dificuldade. Se você pensam num parto normal, o parto pode ser dificultado se o peso estiver exagerado, então você tem que controlar isso ao longo da gestação. E quando você começa a avaliar a vitalidade fetal? Você começa a avaliar a vitalidade fetal na primeira consulta, na última, quando você faz isso? Então, a paciente com baixo risco, isto é, a paciente que é controlada só com dieta e não tem complicações maternas nem fetais. Então, é uma gestante que tem diabetes, mas ela não tem alteração de fundo de olho, ela não tem alteração da função renal, ela não tem nenhuma complicação do diabetes em si, e o feto está mantendo um crescimento bom com um índice de líquido amniótico adequado. Essa paciente, você vai avaliar após as 34 semanas. Tá? Ou se você tiver alguma alteração aguda, claro, se a paciente estava vindo muito bem, obrigada, e de repente fez um polidrâmino, o índice de líquido amniótico aumentou muito, você vai avaliar antes disso. Tá? Se correr tudo conforme o planejado, tudo bem, vai fazer após as 34 semanas, desculpe. E na paciente de alto risco, que é a paciente que faz um tratamento medicamentoso ou a paciente que tem complicações relacionadas ao diabetes. Essa você começa mais cedo, a partir de 32 semanas, e você avalia 2 vezes por semana. Tá? No mínimo 1. E por último, eu queria falar, e não poderia deixar de falar, apesar de ser um tema ainda em discussão, do uso dos antidiabéticos orais na gestação. Tá? Os antidiabéticos orais, especialmente a metformina, eles têm sido estudados para o uso em gestante há alguns anos, mas nós temos alguns problemas em relação a eles. Tá? A metformina, você usa numa dose entre 500 e 2.500. A associação com insulina, você vai precisar em até 46% dos casos. Tá? Efeito colateral de metformina é o mesmo que é para a pessoa que não está gestante. É dor abdominal e diarreia, são os efeitos colaterais principais. Certo? E a metformina tem alguns trabalhos mostrando associação com o trabalho de parto prematuro. Então, isso por si já é uma restrição. A glibenclamida, você usa uma dose menor, ela tem
piores resultados neonatais, ela dá mais hipoglicemia no berçário, ela dá mais macrosomia, e por isso a indicação é interromper 2 semanas após o parto, antes do parto, perdão. Tá? Qual o problema? Essas 2 drogas, as 2 cruzam a barreira placentária, então as 2 vão passar para o feto. Esse é um problema, especialmente no caso da glibenclamida. Outro problema que nós temos aqui é que nenhuma das 2 drogas é liberada pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, para o uso em gestantes. Tá? Então, no nosso meio, a gente não recomenda como primeira escolha o uso da metformina. Tem ocorrido recomendações de especialistas para que a Anvisa libere esse uso em bula, porque, imagina, você passa um remédio para gestante, a primeira coisa que ela faz quando chegar em casa, ela é a bula. Tá? E aí está escrito lá que você passou um remédio que não é para uso na gestação. O que acontece? Ela não vai tomar. É a primeira coisa que vai acontecer, tá certo? Isso se ela não te ligar para reclamar que você passou um remédio que não pode usar na gravidez, que vai matar o filho dela. Tá? Então, assim, a metformina parece ser uma droga segura e ela é uma boa opção. Por quê? Porque o uso de insulina muitas vezes é difícil, né? A pessoa tem que ter um manejo, ela tem que aprender a aplicar a insulina, ela tem que usar a dose correta de insulina, ela tem que guardar a insulina na geladeira, então tem todas algumas dificuldades que você vai encontrar no uso da insulina. E com uma medicação oral é muito mais simples. O único país que tem recomendado a metformina como droga de primeira escolha para o diabetes gestacional é a Inglaterra. Tá? O Reino Unido é a primeira opção deles, eles iniciam com a metformina e apenas se não houver controle com a metformina, eles entram com a insulina. Os outros, Canadá, Estados Unidos e nós aqui no Brasil, a nossa primeira opção é a insulina, certo? E agora que estamos tentando a recomendação. Nos Estados Unidos e Canadá já é liberado para o uso em gestante. Aqui no Brasil é que a gente não conseguiu ainda a liberação da vigilância sanitária para o uso em gestante e estamos tentando. A glibenclamida, apesar dela ser uma opção que em teoria pode ser benéfica, ela não tem sido utilizada por causa principalmente dos efeitos adversos neonatais, porque realmente a hipoglicemia neonatal é importante e você não tem encontrado estudos sustentando o uso da glibenclamida. Então, a concentração da droga no cordão, como eu disse, você tem alterações na homeostase a longo prazo e você tem que avisar a paciente de que essa é uma droga que não é liberada para uso na gestação, tá certo? Então, aqui, a única escola que eu sei que usa a metformina, que mantém a metformina na gestação, é a Unicamp. E eles têm um termo de consentimento que eles dão para a paciente assinar, de que ela sabe que aquela não é uma droga liberada para uso na gestação e que ela vai usar mesmo assim. Pergunta quantas pacientes dessas vão assinar o termo e continuar usando a metformina, uma vez que você informou. Tá? Então, no nosso meio, realmente não é uma coisa usada, mas está em pesquisa. Acho que num futuro não muito distante, nós vamos poder usar a metformina. Tá? No final, as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes são que você tem que manter o controle adequado. As pacientes têm como primeira opção o uso de insulina, certo? A prática de atividade física, de dieta, são os pilares do tratamento de diabetes na gestação, assim como de qualquer diabético, certo? E você vai acompanhar essas pacientes de acordo com a gravidade e com a idade gestacional, certo? E é isso, eu queria agradecer. Esses são os meus filhos. Eu tive diabetes gestacional na primeira gestação. E na segunda gestação eu já era diabética, porque eu tive diabetes gestacional e continuei diabética depois, o que acontece com 50% das gestantes que têm diabetes gestacional, certo? Então, quando o João nasceu, eu tinha diabetes gestacional, mas quando a Maria nasceu, eu já era diabética. E o importante, no final, é o resultado que as pessoas tenham filhos saudáveis e que as gestações terminem bem. Obrigada. Quem quiser, estou aberto a perguntas. Assim, se depois de 2, a senhora falou que a senhora teve, o primeiro foi normal e a segunda a senhora adquiriu a diabetes. No primeiro eu tive diabetes gestacional, eu não era diabética e tive diabetes gestacional. Sim. E aí depois da gestação eu continuei diabética, o que acontece com 50% dos diabetes gestacionais, e aí no segundo eu já era diabética. Sim. No caso, se você tem 2 ou mais gestações normais, depois você pode vir a ter a diabetes gestacional
ou não? Pode, porque os fatores, se você tem, na segunda, você tem uma gestação, assim, na terceira você já vai estar mais velha, né? Vai ter mais idade. Acima dos 35 anos aumenta o risco de diabetes gestacional. E além disso, se nesse meio tempo acontecer um ganho de peso importante, você também pode ter um risco maior para diabetes gestacional. Então, sim, pode sim. Não teve nada na primeira e de repente na segunda tem, ou na terceira. Boa noite, bom dia. Meu nome é Mirelle. Porque como assim, meu pai ele tem, né, o pré-diabetes. Ele é pré-diabético. E a minha mãe também. Porque tanto quando eu nasci, ela desenvolveu na gravidez a pré-diabetes que você estava falando. Eu tenho o risco de conter essa pré-diabetes quando eu tiver um filho? Você já tem um risco aumentado de diabetes gestacional. Independente da idade em que você engravide, você já tem um risco aumentado por causa dos antecedentes familiar de primeiro grau. Obrigada e bom dia, bom congresso para vocês.